Então, meus irmãos, realmente a mulher não pode pregar na igreja, não pode ser pastora, presbítera. Esse cargo foi destinado apenas e unicamente ao homem, ao sexo masculino, biblicamente. E Paulo ordena isso a Timóteo, na sua carta, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 em diante. E lá está escrito o seguinte: não permito, porém, que a mulher ensine. Não é Paulo em si, mas o Espírito Santo em Paulo dizendo: não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E algumas pessoas perguntam por quê. O próprio Paulo explica o porquê. Porque primeiramente foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer na fé, na caridade e na santificação. Então, nesse texto fica bem claro que o apóstolo Paulo se preocupa a ensinar a Timóteo que na igreja a mulher não deve falar, não deve pregar, mas que esteja em silêncio. Por quê? Porque o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça do varão e Deus a cabeça de Cristo. Então, biblicamente, a mulher não pode pregar, não pode exercer este cargo eclesiástico, como pastor, como presbítero. Então, isso foi destinado apenas para o homem, separado apenas para o homem, porque primeiramente foi formado Adão e depois Eva. E não foi o homem enganado, Adão, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Em 1 Coríntios 14 também está escrito: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é coisa indecente que as mulheres falem na igreja. Algumas pessoas dizem: não, mas isso é algo para aquela época, é algo cultural. No texto não está dizendo nada disso que é cultural, mas sim de uma necessidade de ordem no culto. Nesse próprio texto de 1 Coríntios 14, Paulo diz: porque Deus não é Deus de confusão, mas de ordem, como em todas as igrejas dos santos. O exemplo de que Paulo diz aqui, como também ordena a lei, é porque desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, o homem sempre esteve como cabeça, sempre esteve na liderança como cabeça. Ainda que algumas vezes teve Esther, Débora como profetisas, mas isso não tem o mesmo papel ou função de um pastor, de um líder religioso na igreja, de um cargo eclesiástico, tá certo? Então, de fato, biblicamente, a mulher não pode ser pastora, não pode ser exercida como pastora, não pode ser ungida como pastora, tá? O papel da mulher é este: submissão ao homem, tanto em casa como na igreja. O cargo de pastor, presbítero, é apenas para o homem, para o sexo masculino.